Atualmente, a religião com mais seguidores no mundo é a religião cristã. Isso inclui todas as vertentes, a católica, a ortodoxa, os adventistas, a assembleia e todas as outras. Somando um total de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Significando que a cada 10 pessoas que você pergunte na rua a religião delas, 3 vão falar que elas são cristãs. E como tal, por conta dessa grande quantidade de pessoas que se denominam cristãs, ela também recebe muitos ataques. Um dos principais ataques ou dúvidas e questionamentos que são direcionados a esse povo é justamente sobre a falta de provas ou menções que confirmem que Jesus Cristo, que foi a principal figura e fundador desse movimento religioso, tivesse existido, com a alegação de que não existem menções de Jesus fora dos 4 evangelhos, dos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, para isso, eu vim aqui hoje para trazer alguns relatos extras bíblicos dos 3 primeiros séculos, que são quando foram registrados, foi o movimento do auge do cristianismo primitivo, para mostrar que, sim, existem documentos extra-bíblicos de fontes que nem sequer são cristãs, muitas delas são até hostis aos cristãos, mencionando o movimento do cristianismo e outras mencionando até mesmo o seu criador, Jesus de Nazaré. Então, sem mais delongas, agora eu vou apresentar para vocês os documentos extra-bíblicos que confirmam a existência de Jesus. As fontes arqueológicas que são utilizadas para confirmar se a pessoa existe ou não são os artefatos arqueológicos ligados a essa pessoa, os relatos escritos por essa pessoa e relatos de terceiros. E quanto mais variados são as origens desses relatos, melhor. Então, começando por partes. Os artefatos arqueológicos ligados a Jesus. Na história, até hoje, a gente não encontrou nenhum artefato arqueológico que se ligue diretamente a Jesus. A gente não tem a sandália de Jesus, a gente não tem a túnica que ele utilizou, a gente não tem uma placa com endereço, casa de Jesus de Nazaré, filho de José. A menos que seja algum artefato religioso, algum museu, mas ali esses artefatos eles já foram vistos que eles são posteriores ao Cristo de Jesus, por questão de 4, 5, 10 séculos, e eles estão ali mais para artigo de fé. Não são um artigo válido para você confirmar a existência daquela pessoa. Entretanto, existem alguns artefatos arqueológicos que confirmam a existência de personagens ligados à história de Jesus. Por exemplo, em 1961, em Israel, encontraram uma pedra que ficou conhecida como a Pedra de Pilatos, porque nela estava escrito Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, datada de um período que era o mesmo foi datado de um período que coincidia com o relato bíblico dos anos 30, porque ela também mencionava o imperador da época, romano, e mostrava que Pilatos, que era prefeito da Judéia naquela época, o governador de Judéia, como é a palavra latina, ergueu aquele monumento em homenagem a esse imperador. Então, pelo menos, um personagem bíblico ligado à história de Jesus, que no caso foi o governador romano que estava durante o seu julgamento, foi confirmado. Mas deu para perceber uma coisa? Pilatos, mesmo sendo governador de uma província romana, foi encontrado um artefato em 1961 que confirmasse a sua existência. Então imagina como que seria encontrar um artefato ligado a um camponês que era artesão, carpinteiro, pedreiro, do primeiro século de uma cidade pobre, de uma região que era tido como fim do mundo para os romanos. É procurar pelo em ovo. Apesar disso, pelo menos encontraram do governador da época, Pilatos, que é mencionado, e encontraram uma caixa de ossuário, porque, se você não sabe, a tradição judaica o judeu morreu, você vai colocar ele numa tumba,
Ele vai ficar lá até os ossos, o corpo se decompor e sobrar só os ossos. Após isso, esses ossos são retirados de lá e são colocados em um ossuário. Então, essa era o processo de enterrar um morto na cultura judaica do primeiro século. E um desses ossuários que foi encontrado está registrado em nome de José, filho de Caifás, datado também da época do primeiro século. E ele foi encontrado em 1990, o que foi confirmado que esse seria, então, esse José Caifás, ou José filho de Caifás, seria o Caifás que estava presente no julgamento de Jesus, um dos sacerdotes que participou da execução de Jesus, juntamente com um parente seu, o Anás. E ele era ligado a uma família, uma linhagem de sacerdotes de Israel. Então, essas duas figuras proeminentes têm artefatos que se ligam a elas e estavam no julgamento de Jesus. Então seria um ponto para validar. Apesar disso, ainda pode existir uma dúvida atrás, porque não tem essa confirmação de que, apesar de duas figuras mencionadas existirem, a terceira existiria. Então, vamos ao próximo passo. Relatos escritos pelo próprio Jesus que foram deixados. Como é de se esperar, Jesus ele não deixou nenhum artefato escrito de autoria própria. O que acontece é uma situação parecida com Sócrates e Platão. Sócrates ele nunca escreveu um livro de autoria própria. O que acontece é que de seus discípulos escreveram os seus discursos, a sua dialética, a sua oratória, e compilaram, e foi compilado hoje no que são os livros. Por exemplo, Platão foi o que mais compilou livros, os discursos de Sócrates. Por isso que dizem que não existiria Sócrates se não existisse o Platão. Paralelo a isso, Jesus também nunca escreveu. Porém, seus discípulos, Mateus, Marcos, João, Judas Tadeu, todos eles escreveram livros sobre os relatos de Jesus. Porém, por mencionar também milagres, por mencionar que Jesus era filho de Deus, essa afirmação, Jesus era filho de Deus, nasceu de uma virgem, eles estão na Bíblia como livros religiosos, não exatamente são livros históricos. Então o que restou? Os livros extra-bíblicos, que é justamente o que vai ser abordado agora. O relato mais popular extra-bíblico que menciona Jesus é do historiador judeu-romano Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Flávio Josefo nasceu aproximadamente no ano 37 d.C. e ele tinha duas obras, Guerras Judaicas e Antiguidades Judaicas. Essas duas obras, elas vão falar sobre como era a vida dos judeus no primeiro século, principalmente a da Antiguidade. E durante a Antiguidade Judaica, ele tem um trecho inteiro que ele menciona Jesus. Um trecho que menciona que Jesus era um homem sábio da Galileia, menciona a tribo dos cristãos, como ele se refere, e fala que apesar da morte e crucificação de seu mestre, a tribo dos cristãos não foi extinta até os dias de hoje. A questão é que esse texto é meio debatido se é realmente de autoria de Flávio Josefo, porque Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo. Ele nasceu, cresceu e morreu como um judeu. E nunca teve algum sentimento pró-cristianismo. Então, alguns trechos do que falam que havia um homem chamado Jesus, se é que podemos chamar de homem, ele fez atos maravilhosos, ele era o Filho de Deus, essas afirmações, alguns historiadores acreditam que Flávio Josefo escreveu uma versão neutra, porém copistas cristãos logo depois, tempo depois, eles adulteraram o texto para botar a afirmação e validar, como se Flávio Josefo validasse que Jesus era o Filho de Deus. Apesar disso, existe uma versão que foi traduzida para o árabe, encontrada aproximadamente no século IX e século X, que encontra uma versão mais neutra do texto. E essa versão neutra, ela só é diferente nas questões que afirmam que Jesus era realmente Filho de Deus. Porque de resto, ela menciona Jesus, ela menciona que existiu esse homem na Galileia no primeiro século, confirma que tinha uma tribo de seguidores dele chamada de cristãos, e que mesmo após a morte dele por crucificação, essa tribo não deixou de existir até os dias de hoje, e eles o consideravam o Cristo,
ou seja, ungido de Deus. Então, essa fonte já foi usada para mencionar Jesus. Em Antiguidades Judaicas, no livro 18 de Flávio Josefo. Apesar disso, precisamos de uma variedade maior, porque uma única fonte, ela também fica meio dúbia. Então eu trouxe várias. A próxima vem do historiador e senador romano Tácito. O Tácito, ele era romano, então ele não só tinha aversão aos cristãos, como ele tinha aversão aos judeus em geral. E o que é que ele escreve no seu livro Anais? Que ele tem duas obras principais, Histórias e Anais. Anais tem esse nome porque ela é escrita contando, dividida de ano em ano, contando a história de cada imperador romano, de um certo período. Nesse Anais, ele menciona que no reinado de Nero houve um incêndio, que foi o incêndio do ano 64. E apesar de tudo que ele fez para querer afastar essa imagem dele, muitas pessoas ainda acreditavam que Nero tinha causado o incêndio criminoso de Roma. Então ele afirma que Nero teve a ideia de jogar a culpa desse incêndio nos seguidores de um certo homem que trouxe uma nova doutrina chamado os cristãos, que são os cristãos. Ele menciona os cristãos e fala que Nero jogou a culpa nele. Então, essa fonte romana confirma que existiu um movimento, já no primeiro século, de pessoas que afirmavam seguir um tal de Cristo. E ele tinha aversão, ele chega a falar que era uma nova crença que era... Ele usa palavras que descrevem o movimento cristão como algo desprezível, porque ela ia contra a crença greco-romana nos deuses. Afirmava que um homem nasceu de uma virgem, de um deus, e que ele seria o filho de Deus. Então ele achava desprezível essa crença. E essas são as duas principais fontes que são utilizadas para confirmar Jesus. Porém, existem outras. Por exemplo, Mara Bar Serapião. Quem que foi Mara Bar Serapião? Mara Bar Serapião foi um filósofo, provavelmente estoico da Síria, que ele escreveu uma carta para o seu filho, também chamado Serapião, onde ele menciona um certo rei sábio dos judeus. E eu vou explicar essa carta e por que ela é tida como uma menção de Jesus. Ela foi datada algo entre o primeiro e terceiro século, por causa de 3 invasões da cidade de Serapião que foram levados cativos, porque ele estava preso cativo nessa época. A maioria dos historiadores fala que foi no ano 73 depois de Cristo. Resumidamente, ele mandou uma carta para o seu filho, incentivando ele a buscar sabedoria, buscar o estudo. E fala que isso poderia trazer problemas para ele. E ele menciona 3 figuras que foram perseguidas por causa de sua busca pela sabedoria. Ele fala Sócrates, que foi condenado à morte pelos atenienses, Pitágoras, que foi queimado, e um certo rei de judeus considerado sábio, que foi morto pelos próprios judeus, por causa de uma nova corrente filosófica que ele instaurou. E ele fala que, após a morte desses 3, as cidades deles foram jogadas em ruínas. Atenas ficou em ruínas, a cidade de Pitágoras foi inundada e Jerusalém foi destruída. Então, mas por que esse sábio rei judeu é Jesus e não outra figura? Porque ele fala rei sábio dos judeus. O que é uma terminologia que, se ele fosse cristão, ele não utilizaria. Ele mencionaria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala rei sábio dos judeus. O que, na verdade, foi uma terminologia usada pelos próprios romanos. Porque o próprio Pôncio Pilatos colocou a placa Jesus Cristo, rei dos judeus. Além disso, ele fala que as 3 figuras continuam vivas, mas não de forma que eles ressuscitaram, mas por causa do seu legado de ideias. Se ele fosse cristão, o rei sábio dos judeus, ele não estaria vivo porque as ideias dele continuaram como um legado do povo que segue ele. Não, ele falaria que ele ressuscitou ao 3º dia. Então, por usar uma linguagem que não é tipicamente cristã e falar de uma figura judaica que tem muitos traços parecidos com Jesus, afirmam que esse seria Jesus mencionado por Mara Bar Serapião. Isso no ano 120
depois de Cristo. Algo questão de 80, 70 anos depois da crucificação de Jesus. Além disso, existe um escritor romano chamado Celso, que ele escreveu uma obra chamada A Verdadeira Palavra. Essa é uma obra satírica, mas é uma obra pejorativa do cristianismo, mas é importante mencionar. Por quê? Ela fala de Jesus e que Jesus alegou ser filho de Deus, mas ele não era o filho verdadeiro de Deus. O que essa obra fala? Que o Jesus que nasceu do cristianismo, ele na verdade era filho sim de Maria e que sim, ela falou que ele era filho de Deus. Mas só para acobertar o caso que ela teria traído José com um soldado romano chamado Pantera. O que seria um trocadilho, até porque em grego, quando Jesus fala eu posso rezar e meu pai ele mandar uma legião até mim. Ele fala pai, ele fala paternos, o que parece pantera, o nome grego do pantera. Então ele faz toda uma alusão que Jesus na verdade era um homem comum, filho legítimo de um soldado romano, e que apesar de ter feito milagres, esses milagres não eram realizados porque ele era filho legítimo de Deus, mas sim porque ele aprendeu feitiçaria no Egito. Nossa, mas essa obra está denegrindo tanto o cristianismo, por que você está mencionando ela? Por uma questão simples. Menciona Jesus, menciona o movimento cristão, menciona Maria e menciona o tempo que Jesus passou no Egito. Menciona sim que Jesus existiu. Fala mal, mas apesar disso, o Celso nunca foi cristão. Então é típico de uma pessoa que seja de uma religião diferente, seja intolerante de um povo oprimindo outro, que ele venha a denegrir algo visto como uma seita naqueles tempos. E apesar disso, a obra Vida Verdadeira, a Palavra Verdadeira de Celso, ela se perdeu. Ela não existe mais. Mas o que temos são reconstituições baseadas na obra de Orígenes, chamada Contra Celso, onde ele cita vários trechos do Celso para poder refutá-lo. E isso fez com que a gente pudesse recuperar 70%, 90% da obra original. Algo parecido acontece com a obra de um certo Talos. Talos, ele descreve, no primeiro século, um eclipse em um certo dia anterior à Páscoa judaica. E esse texto foi datado como aproximadamente de 52 depois de Cristo, o que podia ser a menção extra-bíblica da crucificação de Jesus mais antiga. Porém, infelizmente, como as coisas mais antigas são difíceis de encontrar os originais, também não temos originais de Talos. Entretanto, Júlio Africano, em aproximadamente 220, ele escreveu um ponto que falava que esse eclipse descrito por Talos era impossível, porque a Páscoa acontece durante a lua nova e não durante a lua cheia. Então o eclipse que ele falou que teria acontecido seria impossível, fazendo apologética de que o evento natural descrito por ele, na verdade, foi uma maneira de disfarçar o evento sobrenatural na morte de Jesus. E sim, foi confirmado por geólogos que realmente aconteceu um escurecimento do dia naquela época. Apesar de não ter sido um eclipse por ser impossível, o que pode ter acontecido? Um eclipse, não um eclipse solar, mas um eclipse lunar, que deixa a Lua com um formato avermelhado, e uma tempestade de areia, porque o eclipse dura mais ou menos 7 minutos, a tempestade de areia dura horas, o que bate com o relato de Talos de um escurecimento do céu tão grande que as estrelas apareceram no céu. Isso de um período de aproximadamente 3 horas, que bateria com o momento da crucificação de Cristo. Além disso, alguns geólogos, perto de 2012, Jefferson Williams e a equipe dele, analisaram terremotos perto das proximidades de Jerusalém, porque também é mencionado terremotos durante a crucificação de Jesus. E encontraram 2 terremotos. Um que aconteceu de grandes proporções em 31 depois de Cristo, e outro que foi localizado, mas que ainda teve potencial
de causar destruição aos arredores, em Jerusalém, 20 quilômetros de distância, entre 26 e 36 depois de Cristo. Então, somaram alguns dados, esses dados da descrição bíblica de terremotos e de escurecimento do céu, junto com os dados geológicos e meteorológicos que eles encontraram, e descobriram uma data que aconteceram esses eventos, os três eventos, os eventos de escurecimento e terremoto, ao mesmo tempo. Aproximadamente em abril de 33 depois de Cristo. O que não é uma data que se afasta muito da morte de Jesus. Porque seriam 33 anos após o nascimento dele. Provavelmente Jesus nasceu no ano 1 ou ano 2 depois de Cristo, antes de Cristo. Então, esses acontecimentos juntos nessa data específica batem até mesmo com a idade em que ele teria no momento da sua crucificação. Então tem várias evidências meteorológicas, geológicas e escritos da época que confirmam que existiu sim um homem chamado Jesus naquele período. E agora indo pro um dos mais absurdos, assim, um dos mais explícitos que menciona Jesus. Não é um texto histórico, mas é uma tradição rabínica oral que foi transformada em livro. O Talmud babilônico, eu vou deixar aqui o nome, mas é do Talmud babilônico. O que fala? Fala que na véspera da Páscoa, um homem de nome Yeshu foi pendurado, termo que eles utilizam bastante para crucificado, porque os seus ensinos levaram Israel à sedução. Parece muito relato bíblico de Jesus, ou Yeshua, que foi crucificado por autoridade de judeus pela mesma alegação. Então você até agora tem evidência geológica, evidência meteorológica, relatos que mencionam o movimento do cristianismo e Jesus, ou Yeshu, por tradições orais judaicas, ou escritos históricos judaicos e escritos históricos romanos. E além disso, o cristianismo crescia tanto nessa época que Plínio o Moço, que foi governador da província de Bitine, Ponto, chegou a escrever uma carta ao imperador Trajano, a carta 96, pedindo orientação de como lidar com os cristãos, mostrando que o movimento cristão já tinha crescido muito naquela época, a ponto de virar problema governamental dos seguidores do tal Cristo. Perguntando como lidar com ele, se ele executava, se ele interrogava. E a resposta de Trajano vem na carta 97. Enfim. Então, acho que já tem muito dado da época mesmo, ainda tem outros que eu ainda nem mencionei porque o vídeo já está um pouco longo, de que sim, existiu, historicamente, pelo menos historicamente, um homem na região da província da Galileia, da província da Palestina, que é atualmente Israel, chamado Jesus de Nazaré, que teve um grupo de discípulos grande, conhecido como cristãos, porque consideraram ele Cristos, o ungido de Deus. Eu ainda, se quiser, eu ainda vou colocar na descrição todos esses relatos que eu falei, e ainda por cima eu vou colocar os que eu não falei e a lista de ateus e agnósticos do século 21, 20 e 19 que afirmam: eu sou ateu ou eu sou agnóstico, mas Jesus existiu. Esse vídeo aqui, gente, ele não tem a menor intenção de querer convencer você de se tornar cristão ou algo do tipo. Isso é uma jornada pessoal sua. O que eu estou querendo é mostrar que, apesar da tua crença, existiu sim um homem chamado Jesus. Pelo menos histórico. Você querer acreditar na divindade dele, ter fé nele, isso já é uma jornada sua que você vai ter que pesquisar mais, de profecias que estão na Bíblia e se cumpriram, até mesmo de você buscar milagres pessoais pequenos na sua vida, ou milagres maiores que se concretizam, milagres de verdade. E aí uma jornada de fé pessoal sua. Eu não posso aqui provar empiricamente que Deus existe, ou que Jesus transformou água em vinho, porque isso aí é impossível de se fazer em um laboratório 2000 anos depois da existência dele. A questão é que aqui eu só quis confirmar, tirar esse tabu de que Jesus não existiu porque você tem que acreditar isso, porque você tem que ser imparcial. Não. Você pode muito bem acreditar que Jesus existiu e não ter religião, como é o caso
de vários pesquisadores renomados e famosos que já passaram nessa terra. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento acerca de Jesus. Eu sei que eu demorei bastante, foram 10 meses para gravar um novo vídeo, mas eu vou tentar manter uma frequência um pouco maior agora. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e